Olá, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós vamos rodar na sequência o programa excepcional, o programa número 70, que trata exatamente da vida e obra de Chico Xavier. Um programa excepcional. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos e nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, texto, entrevista, áudios, palestras e também a programação veiculada pela web rádio Estação da Luz em Natal e a web rádio Cristo Consolador em São Paulo. E vamos reproduzir hoje exatamente o programa número 70, Revirando o Baú, Vida e Obra de Chico Xavier, apresentação de Delcio Soares, através da web rádio Cristo Consolador, e esse programa foi transmitido no dia 13 de junho de 2021. Não vou falar do conteúdo do programa porque perde a graça. Vida e Obra de Chico Xavier. Vamos ao programa. Muitíssimo obrigado. Muito bem, muito boa noite a você, meu irmão de Ideal Espírito, você que nos acompanha aqui pela web rádio Cristo Consolador. Estamos chegando nessa noite fria de domingo aqui em São Paulo, né, para mais um programa. Nosso programa hoje, falando da vida de Chico, Revirando o Baú, falando da vida, das obras, né, de Chico Xavier, contando aqui as histórias. Nós aprendemos aí através dos livros, através dos amigos, companheiros que acompanharam o Chico na caminhada, outros escreveram aí sobre a vida de Chico, e é sempre bom falar do irmão Francisco Cândido Xavier, Francisco do Amor Xavier. Bom, mas vamos lá, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, né? Agradecido a você que nos acompanha, aí hoje é domingo, geralmente na sua casa, né? Mas tem aqueles que trabalham no domingo, tem aqueles irmãos que caminham conosco, no aprendizado, e você que gosta da programação da web rádio Cristo Consolador, a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a Jesus e rogar a Deus aí que permaneça sempre aí nesse aprendizado, né? A ideia da rádio, a rádio é 100% espírita, e a ideia é essa, trazer informações sobre o espiritismo, estudo, né? Nós temos aqui uma grade de estudo, estudando o livro dos Espíritos, estudando o Evangelho, estudando o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, né? A Gênesis. Cada dia aqui tem um companheiro, né, trazendo aí estudos, que é sempre bom. O estudo da doutrina é a base do conhecimento, é a base da libertação, é a base do espiritismo, é exatamente estudo. Então, vamos lá fazer uma pequena preparação para iniciar o nosso programa, escolhendo aqui orações de Chico Xavier, do livro, né, de Carlos Bacero, livrinho de bolso aqui de mensagem. Vamos abrindo aqui aleatoriamente, aqui, né, para pegar uma mensagem, que diz assim: o que eu queria mesmo era fazer sopa com vocês. É uma bênção trabalhar fazendo comida para quem tem fome. A mensagem é essa, né? Então, que nós possamos meditar, né? Isso é o que Chico dizia que ele gostava de fazer, era preparar a sopa para cuidar dos irmãos, né? Como tem que ser. A caridade, né? Então, vamos assim, agradecendo a Jesus, a Deus em primeiro lugar, a Jesus, né? Aos bons espíritos por nos acompanhar nessa caminhada e possamos estar juntos nesta hora, trazendo aí as informações tão necessárias para o nosso despertamento, para nos ajudar, né, a alavancar o nosso crescimento espiritual, para nos incentivar no trabalho da caridade, para nos conduzir na seara do bem, e Jesus possa também direcionar os nossos pensamentos, intuídos pela força
das informações espirituais, dos irmãos espirituais, aqueles que procuram sempre o nosso bem e o bem de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos e vamos aí, né? Hoje, falando da obra de Chico, né? Nós trouxemos um livro aqui interessantíssimo, né? Um pequeno livro para apresentar para vocês, que nós vamos falar da importância desse livro, né? Esse livro ele intitula o próprio nome, o nome do autor espiritual, né? Francisco Cândido Xavier, e o nome do autor espiritual, Emmanuel, o livro chamado Emmanuel, e nós gostaríamos de falar hoje, né, da parte que nos é colocado aqui pela mensagem de Chico, porque nesse livro Chico começa trazendo uma explicação aqui, ele falando dos desafios da sua própria caminhada, né? Como foi que ele também encontrou esse espírito amigo, né, que caminhou durante toda a sua vida ao seu lado, lhe intuindo e trazendo as informações do mundo espiritual, caminhando com Chico, né? Às vezes orientando, às vezes até de uma forma educativa, claro que os espíritos nos pedem para que não tenhamos melindre, mas o que a gente vê é que se Chico fosse um cara melindroso em determinados momentos, eu acho que ele ia ficar meio aborrecido com o Emmanuel, porque às vezes o Emmanuel pegava um pouquinho pesado com o companheiro Chico, mas Chico já não tinha mais essas questões de melindre, né? Chico era já um espírito de uma hierarquia muito bem conduzida, aí já no aprendizado, e entendia, sim, aqueles momentos que Emmanuel falava um pouquinho mais sério com ele, né? Então, na explicação aqui, na introdução do livro aqui, Chico diz assim: lembro-me que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi ao meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel. Eu psicografava, naquela época, as produções do primeiro livro mediúnico. Isso ele está falando do Parnaso de Além Túmulo, né, que ele fez com a parceria espiritual da sua mãe, né, Maria João de Deus. Do primeiro livro mediúnico, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia dos olhos. Veja que em 1931, Chico já tinha os problemas aí de saúde, né, problemas nos olhos. Via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz, né? As minhas perguntas naturais respondeu o bondoso guia: descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Então, aqui foi Emmanuel já trazendo e sabendo das considerações, dos desafios que Chico já enfrentava, com os problemas nas vistas, né? E já trabalhando também na psicografia do primeiro livro, com certeza com dificuldade para escrever, né? Com a dificuldade na visão, e Emmanuel disse para ele, pediu para ele descansar, né? Quando te sentires mais forte. Isso aqui já é um motivo para uma grande reflexão nossa, né? Que às vezes nós ficamos esperando restabelecer uma saúde, buscar um equilíbrio para fazer algo, para trabalhar, para fazer algo, né? Seja em prol de nós ou seja em prol do próximo. E aqui a gente já vê que Chico tinha todas essas dificuldades, mas ele não tinha tempo, né, para si próprio, né? Ele pensava aí no semelhante. Então, continua aqui: tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês. Emmanuel diz para Chico: na tua existência de agora,
mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. E aí, Emmanuel já está tratando essas questões com Chico, né? Nessas noites profundas. É claro que, né, há relatos de que Emmanuel e Chico já conviveram entre famílias, né? Que dizem que Flávia, filha de Públio Lentulus e Lívia, veio na encarnação de Chico, né? Há umas controvérsias que nós não vamos entrar nessas polêmicas, não importa, mas certo é que Chico, segundo afirma Emmanuel aqui para Chico, eles já haviam se encontrado, já entrelaçado essas raízes das noites profundas dos séculos. Né? Essa afirmativa foi para mim imenso consolo e, desde essa época, sinto constantemente a presença desse amigo invisível que, dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao nosso lado. Em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. A sua promessa de colaborar na difusão da consoladora doutrina dos Espíritos tem sido cumprida integralmente, desde 1933. Então, Emmanuel tem produzido, por meu intermédio, as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos, né? Solicitado por confrades nossos para, e continua aqui, né, na abertura do livro aqui, para se pronunciar sobre esta ou aquela questão. Noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade e doçura, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Convidado a identificar-se várias vezes, esquivou-se delicadamente, alegando razões particulares e respeitáveis, afirmando, porém, ter sido, na sua última passagem pelo planeta, padre católico. Isso é Emmanuel. Ter sido, na sua última passagem, padre católico desencarnado no Brasil, levando em as suas dissertações ao passado longínquo, afirma ter vivido ao tempo de Jesus. Ao tempo de Jesus, ele se retrata a encarnação de Públio Lentulus, né? Que chega a encontrar Jesus, naquela passagem em que ele vai e tem aquele encontro com Jesus, né? Na calada, sozinho, e que Jesus cura também a sua filha, né? A sua filha, que no caso aqui seria a reencarnação de Chico. Ou Chico seria a encarnação da sua filha. Então, é interessante, e o padre, né, que antes que a gente passe do ponto aqui, o padre católico Manuel da Nóbrega, né, eu acho que é essa afirmativa dele, que foi um padre, né, catequista aqui do Brasil. Então, é o tempo de Jesus. Quando, então, se afirmou, Públio Lentulus, está aqui a informação, e, de fato, Emmanuel, em todas as circunstâncias, tem dado a quantos o procuram o testemunho de grande experiência e de grande cultura. Para mim, diz Chico, tem sido ele de incansável dedicação, né? Junto do espírito bondoso daquela que foi minha mãe na terra. Vamos lembrar que Chico relata aqui que aos 5 anos começou a ter, né? 5 aos 8 começou a ter a vidência da sua mãe, né? Começou a receber auxílio da sua mãe. Então, sua assistência tem sido um apoio para meu coração nas lutas penosas de cada dia. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas, e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-me a palavra amiga e confortadora. Emmanuel
leva-me então às eras mortas e explica-me os grandes e pequenos porquês das atribulações de cada instante. Né? A pessoa que consola, né? Você saber que, mesmo estando passando as tribulações da vida, mas que não é da encarnação, daquela encarnação, né? Que você está ali em vidas remotas, mas está tendo a oportunidade de saná-las, né? De curá-las, fazer com que deixe esses impedimentos, né? Para trás. Então, devia ser muito bom para Chico ter essa convivência com o Emmanuel, né? Mesmo tem que trabalhar muito, né? Porque foi uma das condições impostas por Emmanuel para que ele continuasse ao lado de Chico, foi exatamente, Emmanuel fez 3 pedidos para Chico, para que eles pudessem manter essa parceria. E Chico quis saber qual foi, né? E ele disse disciplina. A primeira. E a segunda, Chico, e a segunda? Ele disse disciplina. E a última, disciplina. Então, replicou aí, né? Triplicou, 3, uma tréplica aí da palavra disciplina. E pelo que conta toda a história, pelo que conta todos os Chico, ele foi muito disciplinado, né? A vida de Chico foi constante disciplina. E não era porque ele não tinha desafio, porque ele não tinha dor, porque ele não passava pelos desafios, não. É porque ele levou mesmo. Ele levou ao pé da letra as orientações espirituais. E aí Chico continua: recebo invariavelmente com a sua assistência um conforto indescritível, e assim é que renovo minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade. Olha que coisa séria, hein? A tarefa espinhosa da mediunidade, em que somos ainda tão incompreendidos, né? Imagine se hoje a mediunidade ainda traz tantas controvérsias, né? Ainda traz tantas dúvidas. Imagine naquela época, em 1931, 33, na época do Chico, na época que o Chico começou. E prova disso é o pinga-fogo, né, que Chico foi posto, né, na televisão, exposto para responder perguntas de vários intelectuais da época, né, como se fosse ali passar por um crivo, né, mas Chico firme, perseverante ali, e com o auxílio dos espíritos, dos irmãos da caminhada, Chico estava ali, respondendo firmemente, muitas vezes, respostas, e dizia Chico, né? Emmanuel nos diz, e tudo que ele disse, Emmanuel nos diz que isso é assim, assim, assado. Então, prova que Emmanuel estava sempre do lado dele. Alguns amigos, considerando o caráter de simplicidade dos trabalhos de Emmanuel, esforçaram-se para que este volume despretensioso surgisse no campo da publicidade. Entrar na apreciação do livro em si mesmo é coisa que não está na minha competência. E a humildade do Chico, né, gente? Chico escrevia tudo isso, mas aqui, a humildade não estava na competência dele. Né? Como certa vez que ele foi perguntado sobre o livro Evolução em Dois Mundos, e ele falou que Emmanuel que ditou e que ele escreveu, mas que não estava na competência dele falar sobre o livro. Né? E até hoje, né, nós vemos que a Evolução em Dois Mundos é um livro para poucos entendedores, né? Não é um livro assim que a gente entende facilmente. Apenas me cumpri o dever de prestar ao generoso guia dos nossos trabalhos a homenagem do meu reconhecimento, com a expressão da verdade pura, pedindo a Deus que o auxilie cada vez mais, multiplicando suas possibilidades no mundo espiritual e derramando-lhe na alma fraterna
quer dizer, na alma fraterna e generosa, as luzes benditas do seu infinito amor. Pedro Leopoldo, 16 de setembro de 1937, Francisco Cândido Xavier. Então, essa nota do que inicia o livro aqui é exatamente de Chico, falando sobre o encontro com Emmanuel. E esse livro, meus irmãos, é interessante, que é um livro de estudo, né? É um livro para que a gente debuste sobre ele, sobre os estudos, porque ele vem trazendo direcionamento, doutrinando a fé, né? As almas enfraquecidas, são o capítulo 1, e ele vai traçando diretrizes sobre o modernismo, né? Ele começa a falar o que é o modernismo espiritualismo, né? Também nos aborda aqui a questão da necessidade do esforço próprio de cada um de nós. Fala sobre a prece, sobre os enfraquecidos na luta. Ele vai traçando diretrizes aqui. O interessante é quando ele chega na questão do Evangelho, ele fala sobre a ascendência do Evangelho, no seu capítulo 2, e ele vai trazendo aqui as tradições religiosas da época, os missionários do Cristo, a lei mosaica, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre Roma, só para você. A ideia não é ler o livro para você. A ideia aqui é te incentivar a buscar essa leitura como forma de conhecimento. O cristianismo e suas origens, né? Fala sobre os bispos de Roma. Então, quando a gente é um livro propriamente para uma pessoa que já mais aprofundada nos conhecimentos, são expositores, são livros para quem dá aulas, né? Dentro do próprio espiritismo. Mas também nada impede de você gostar de literatura e buscar esse conhecimento, né? Inovações e dogmas romanos, as pretensões romanas. Então, é um livrinho espetacular. Fica aí o convite para você. Nós trazemos aqui somente a mensagem de abertura, porque relatou esse encontro de Chico com Emmanuel. Às vezes, até nós espíritas, por vezes, desconhecemos, né, dessa passagem tão importante, né? Já que nós temos tantas obras de Emmanuel, nós temos tanto material para estudar de Emmanuel, de Chico, né? Do próprio André Luiz, que depois Chico também faz essa parceria, né? Mas hoje nós também já queremos falar de outro livro interessante, né? Não é propriamente Chico, mas é Ramiro Gama, e ele traz esse livro aqui. Ó. Esse livro é espetacular. Ó. Lindos Casos de Chico Xavier. Então, nele nós encontramos aqui histórias, relatos, contados por Ramiro Gama, trazido aí, né, de Chico Xavier. Da LAC, né? Livraria Espírita Allan Kardec. E tá aí. O autor, dá para pegar aí, ó, Ramiro Gama. É um livro que você encontra em sebo, é um livro barato. Nós abrimos aqui e buscamos aqui uma história. Sabe a resposta? Há tempos, Chico passou a frequentar certa casa de pessoas amigas, mas mais que de costume. E essa casa, que se rodeava de muitos observadores, não era vista com bons olhos. Nossa! Imagina, né? A crítica. Chico não devia entrar ali, dizia uns. Aquela gente é perigosa, clamavam outros. A coisa ia nesse ponto quando um irmão lembrou ao Chico a inconveniência a que se expunha. O médium, muito preocupado, em prece, expôs a Emmanuel o que se passava e perguntou-lhe: o senhor acha, então, que não devo entrar lá? Olha. E o protetor, sorrindo, deu-lhe esta sábia resposta: você pode entrar lá quando quiser, somente desejo saber se você pode sair. Então tinha essas, né? Então tinha essas respostas bem claras, profundas, né, para a meditação e que nos traz aí, né, essas reflexões.
Isso fica claro que nós também não podemos esquivar, às vezes, de entrar em determinadas casas, principalmente se for para uma ajuda, se for por uma necessidade. Né? Nós nunca somos superiores a ninguém. Né? Há aqueles que digam, não, a superioridade, a gente sabe da superioridade moral que muitos têm sobre a ascendência mesmo, sobre as coisas, mas a humildade também é uma forma de superioridade moral. A humildade. Então, ser humilde sempre. Porque às vezes nós julgamos tanto aquele ou aquela outra porque comete tal ato e tudo, mas nós esquecemos que não num passado longe, mas num passado recente, nós estávamos ali fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas iniquidades. Não é porque hoje nós compreendemos um pouquinho, né, e já avançamos um pouquinho, que precisamos crucificar aqueles que ainda cometem o erro, às vezes é erro bobo que nós cometíamos ontem. E aí a gente sobe no pedestal, né, queremos deixar de pisar no chão para pisar das nuvens. Já queremos estar no topo da pirâmide, né, no topo do poder. Não, nada disso. Nada disso. Afinal, Jesus nos recomenda: aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Né? Então é preciso a gente refletir sobre isso. E nesse ponto, Emmanuel, ele falou para Chico: o importante não é você entrar, é você saber sair. Há um ditado que diz assim, eu ouvi isso, que nós temos que entrar na lama, se for preciso, mas não nos lamear. Sobre isso, Jesus dizia: ai de haver os escândalos, ai de ter os escândalos, mas ai de quem se deixar escandalizar. Então, veja que coisa importante para a gente refletir diante dessas oportunidades que nós temos. Ora, se Chico entrava numa casa que era tida como casa impura, e nós vamos encontrar isso lá em Divaldo, depois nós vamos encontrar isso com Divaldo também. Tem uma passagem no filme Divaldo que Divaldo entra numa casa, né, e ali ele entra com um companheiro e ele é reprimido ali por entrar ali. Tem uma passagem mais ou menos assim no filme. Mas veja que Divaldo entra para auxiliar. Assim como Chico também entrou para auxiliar. Ele não tira pedaço. Mas é preciso ter também, né, seu valor moral. Quando fala assim, é necessário entrar, às vezes é preciso entrar na lama e não se lamear. Nesse sentido, mede-se muito a evolução moral de quem necessita. Se for o caso, como nós já vimos lá na obra de André Luiz, né, os benfeitores espirituais entrando no umbral, socorrendo os irmãos, como o próprio André Luiz foi socorrido. Clarencio, né? Lembra que foi Clarencio que retirou André Luiz de lá? Então, nós temos que aprender a servir, sem já chama pré, né? Às vezes fazemos um pré-julgamento sem conhecer, sem nada. Né? E aqui continua: as aparências enganam. Alguns companheiros conversavam furiosamente em Pedro Leopoldo sobre certo político. A coisa devia ser assim, dizia um. Devia ser de certo modo, dizia outro. O homem era a perversidade em pessoa. Prometera isso e fizera aquilo. Quer dizer, típico de política, né? Um dos irmãos dirigiu-se ao médico e perguntou: que diz você, Chico? Temos alguma referência dos amigos espirituais sobre o caso? E Chico, né, o interpelado, pretendia responder, mas no justo momento em que ia emitir a sua opinião, e isso é Chico, né, ouviu a voz de Emmanuel sussurrar-lhe segura aos ouvidos:
cale sua boca. Você nada tem a ver com isso. Eu lembro que no começo eu comecei a falar que Chico não era melindroso, porque se fosse melindroso, muitas das coisas, né? Talvez ele fosse até um pouco ríspido, né, com seu guia espiritual, né, se ele fosse melindroso, porque olha o jeito. Você já imaginou chegar hoje num camarada que está aqui do nosso lado conversando e olhar para o cara e falar assim, cala sua boca, isso não lhe diz respeito? Seria uma forma muito grotesca, né? Seria uma forma muito estúpida de falar, né? Mas é que não é porque era um espírito superior, mas não alisava, Chico. Então, o médium ruborizou-se e o grupo em torno verificou que o Chico não conseguia responder, apesar do desejo de externar-se. Alguém ponderou que ele devia estar mal e rodearam-no em oração, dando-lhe passes. A reunião dispersou-se. Não foram poucos os que, estranhando o caso, afirmaram em surdina que o Chico parecia francamente um pobre obsediado. Mas o fato é que a sombra da maledicência não lhe penetrou o espírito e nem lhe prejudicou. Por isso, o clima de elevação, fruto do jejum e oração, em que deve viver, em que vive. Caso digno de ser seguido por todos que zelam pela vitória de seu dia, policiando a que lhe sai dos lábios. Olha que coisa mais interessante. Né? Às vezes, uma simples palavra, um simples gesto, evita um dano irreparável. Eu costumo dizer que há duas condições a ser reparada no aprendiz, ou seja, em nós. É o momento de pensar antes de falar. Porque aquele que já busca um pouquinho de equilíbrio, antes de emitir qualquer opinião, primeiro ele pensa. E em pensando, ele toma a decisão se fala ou não. Isso se chama vigilância. Nós devemos vigiar os nossos próprios pensamentos. Eu devo falar ou não? Filtrar aquela vontade? Mas se você falar assim, mas pensar e falar não é a mesma coisa? Olha, pode até ser comparado, mas não pode ser a mesma coisa. Porque se você fala, você abre uma brecha para um grande estrago. E se você pensa, é claro, o pensamento também, ele pode materializar, mas diminui a carga negativa e diminui o estrago para com o outro. Fica só com você. É claro que você vai passar por algumas, ainda por ter pensado, já que o pensamento tem força criadora, mas já há essa grande diferença em pensar e falar, ou falar e pensar. Porque quem costuma falar para depois pensar, no fundo, costuma se arrepender. E são motivos para refazimentos. Agora, quem costuma pensar, meditar, para depois falar, costuma ser conciliador. Então é isso que nós devemos, e essa história, ela vem muito com isso, né? Veja que Emmanuel orienta Chico. Ele não tinha nada a ver com isso. E às vezes nós compramos brigas, verdadeiras intrigas, por algo que não nos pertence, que nada tinha a ver conosco, simplesmente pelo bel prazer de querer se pitacar, de querer dar uma opinião, de querer dizer que sabe, que conhece. Ora, se não está me chamando no assunto, tenho nada a ver com isso, como diz Emmanuel. É problema de cada um. Fico na minha. Evito constrangimento, no mínimo constrangimento.
Então, essas lições, elas não são para estar no livro, não são para só ser contadas, mas para ser meditadas, para ser trabalhadas dentro de nós. Às vezes, algumas experiências próprias vividas, até mesmo na casa espírita. De repente, você vai adentrando da casa espírita e já encontra um irmão com algum problema tão, né, tão urgente, tão avassalador, que ali, antes de você entrar, antes de você tomar um passe, antes de você conseguir se harmonizar, você vai acabando entrando na porta dele, já vai recebendo aquela carga. Não, primeiro, calma. Deixa eu conseguir buscar, tomar meu passe, me harmonizar, cumprimentar as pessoas. Não há nada urgente que não possa esperar. E aí, quando você termina, que você harmoniza, faz uma oração, que você cumprimenta as pessoas, os irmãos que ali estão presentes, às vezes já diluiu a maior dificuldade daquele momento. Às vezes não carece nem mais da tua opinião, já se resolveram as coisas. Então é um momento para a gente refletir. E isso, gente, não é só na casa espírita. Isso está na nossa casa, isso está na nossa vida. Às vezes o marido acaba de chegar do serviço, pegou uma condução lotada, teve um dia meio encrencado, o chefe pegando no pé, a máquina não funcionava bem, o dia foi lá meio que, né? E nós sabemos que a dona de casa também, aqui na sua casa, tem suas dificuldades, na educação dos filhos, na condução dos filhos para a escola, é para buscar filho na escola, é para lavar a roupa, é para limpar a casa, é para cuidar do animal de estimação, é para cuidar da planta. São N serviços que a dona de casa acarreta durante o dia. Ela não para. Às vezes não para nem para almoçar, nem para comer. Tem também suas preocupações. Mas ambos precisam separar as coisas. De repente o marido vai entrando dentro de casa, a mulher já está com problema, já faz um descarrego, como diz o outro, né? O palavreado baiano, já vai jogando um túnel de problemas na chegada. O cara já não teve um dia legal, e aí, pronto, ao invés de solucionar problema, causa problema. Falta o quê? Um pouquinho de ponderação, um pouquinho de serenidade. Ah, tem tanto tempo para dialogar sobre isso. Deixa o marido tomar um banho, deixa o marido tomar um café, deixa as coisas se acalmar. Isso vale, eu estou falando para o marido, mas vale para a esposa, vale para ambos. É um relacionamento. Então é isso que nós temos que, essa mensagem, essa história de Chico vem muito nos trazer, nos ensinar. Há tempo para tudo. Então, mais uma aqui, né? Vamos lá? O lavrador e a enxada. Chico Xavier, ainda hoje, e há mais de 20 anos, é claro, quando fala ainda hoje, o livro foi escrito, né, na época que ele estava encarnado. É empregado da fazenda de criação do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. Certa manhã caminhava para o trabalho, atravessando largo trecho de campo no rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos rogavam consolação. Curiosos reclamavam esclarecimentos. Ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente.
reparou. Aí Emmanuel pergunta, reparou? Disse-lhe ele ao médium. Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-lhe entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa e considerou. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e alma nova. Bom, nós temos a nossa companheira Ivone. Boa noite, Ivone, dando boa noite a todos aqui. E ela nos faz uma consideração aqui. As histórias de Chico são grandes exemplos para todos nós. Verdade, irmão. Aquilo que eu disse, né? São exemplos para ser vivido, para ser colocado nas nossas experiências, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, por onde quer que andamos, né? Essa história da enxada é muito importante. Jesus usa também essas formas, Jesus usava também essas formas de parábolas, né, de contar suas histórias, retratando-se a terra, retratando-se ao lavrador, retratando-se a árvore. Né? São fáceis de entendimento. A história diz aqui que a enxada parada, ela enferruja. O ferrugem toma conta. Então, ela precisa estar sempre na ativa. E nós, pede aqui, né? Nós somos esse lavrador, que devemos estar sempre com essa enxada em mãos, trabalhando, exemplificando. Eu me encanto com essas histórias porque são simples. E tudo que é simples nos ensina. A simplicidade é de uma grandeza espetacular. Não podia ter coisas difíceis aqui nesse livro, já trazendo da humildade de Chico, né? Porque foi aquele que bem compreendeu e bem soube viver o Evangelho de Jesus. Direcionando aí o seu tempo, o seu aprendizado, as suas oportunidades. E Jesus conhecia tanto esse coração que foi ele o escolhido para fazer a propagação, né? Porque nós temos aqui, né, esse evangelho no nosso Brasil implantado aí pelos ensinamentos, né, da doutrina espírita e pela filosofia trazida aí através das obras de Chico. Tanto nos enriquece. Acredito que ainda dá tempo a gente fazer mais uma aqui. Vamos lá? O Chico na opinião de uma criança. Eni, a inteligente filha do distinto casal Jaime Hollenberg e Elza Lima, enviou ao Chico seu álbum, em forma de um trevo de 4 folhas, para que o querido médium lhe colocasse nas páginas um pensamento. E o Chico atendeu-lhe escrevendo: Eni, minha bondosa irmã, quando seu efetivo coração estiver em prece, não se esqueça de mim, seu irmão, que pede a Jesus por sua felicidade perfeita hoje e sempre. Pedro Leopoldo, 14/6/1954. E assinou Chico.
E Eni, quando leu isso, nas lágrimas doces e luminosas nos olhos, exclamou espontaneamente: o Chico é uma maravilha. E é mesmo, dizemos nós, pois o pensamento acima reflete-lhe a alma cândida e maravilhosa. E por sentir-lhe a felicidade da expressão, escrevemos-lhe ao álbum. Guiada pelo cultivador, enxada apenas procura servir. Tá certo. Olha que coisa interessante, né? A simples mensagem que ele manda para a menina, mas de grande profundidade. Ele pede: Eni, minha bondosa irmã, quando seu efetivo coração estiver em prece. Quer dizer, ele manda uma mensagem incentivando a menina a estar em prece. Não se esqueça de mim, dele Chico, né? Seu irmão que pede a Jesus por sua felicidade perfeita hoje e sempre. Já imaginou? Uma forma de auxiliar de forma simples e humilde. Deixa eu terminar marcando aqui para que na próxima nós continuemos. Então, meus irmãos, são exemplos da vida de um homem que soube empreender na sua caminhada lições maravilhosas, extraindo da sua humildade natural, porque a humildade ela vem no espírito, e Chico nasceu com essa humildade, ensinando a tantas pessoas, assim como fez nosso querido Jesus, caminhando com simplicidade, traçando nos destinos da humanidade lições imorredoras, lições que libertam-nos a nossa consciência no dever cumprido, no dever de que sempre temos que caminhar conscientemente. Mas, como disse Jesus, construindo a nossa própria moradia nas estruturas em bases sólidas, não em areia movediça. Porque às vezes nós temos tudo e não temos nada. Quando nós vemos muitas pessoas que não têm nada e têm tudo. Jesus não tinha um travesseiro, não tinha um teto, mas tinha tudo. E nos ensina exatamente isso. Para que nós possamos refletir que nós estamos convivendo diretamente com Jesus, em todos os tempos. Em todos os tempos nós temos os mensageiros de Jesus nos auxiliando. E Jesus hoje está na nossa vida através do seu evangelho, através dos seus ensinamentos, através das lições, através do Consolador prometido. E talvez não tenhamos a pretensão de fazer grandes coisas, grandes mudanças. Não temos condições para isso, condições moral, condição espiritual, condição material. Mas nós temos condições, sim, de dar um passo à frente, de arrepender, né, de buscar reparações,
Porque nós não somos santos, nós não somos perfeitos, estamos longe disso. A perfeição, ela não é daqui, mas ela se inicia aqui. É relativa, sim, naturalmente. Mas exemplos não nos faltam. Exemplos de inspiração. Quando nós lemos alguma coisa de Chico, da vida pessoal, da vida espiritual, não importa. Nós temos motivo para agradecer a Deus, agradecer a Jesus por Chico nascer no nosso país, por Chico ter estado conosco, por Chico ter deixado, olha, livros, ter deixado essa obra maravilhosa que nos conduz a um roteiro seguro, que direciona os nossos passos não em terrenos arenosos. E com tudo isso, às vezes nós nem vacilamos, né? Titubeamos. Mas a grande oportunidade é essa. Ainda que tropeçamos e ainda que caímos, nós não vamos ficar caídos. Nós vamos ter força sim para levantar. Como diz a história, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque nós temos irmãos espirituais nos conduzindo na nossa caminhada, nos direcionando no caminho do bem. Talvez a nós que ainda não libertamos um pouco dessa cegueira, da miopia que temos, principalmente no campo espiritual. Nos falta um pouquinho mais de fé, de esperança, de amor. Não é amor próprio, mas amor no coletivo. Amor naquilo que fazemos, amor naquilo que abraçamos. E essas lições, olha, essas lições são maravilhosas. E nós passamos por desafios, é claro, faz parte da natureza, a natureza humana. Nós somos espíritos e matéria. Às vezes sofremos consequência, a matéria reclama, as dores surgem. Mas no início, lá na mensagem do livro Emmanuel, Chico sofria da doença das vistas, mas ali já estava trabalhando, assumindo o compromisso de caminhar com seu guia espiritual. Nós nos equivocamos esperando sempre estar sempre bem, né? Tá bem. Não tem problema nenhum. Nós não vamos fazer nada, se assim pensarmos. Pois a cada dia nós temos uma prova. A cada dia nós temos um desafio. Mas temos também uma oportunidade de aprendizado. É por essas e outras que nós devemos agradecer a Jesus. Pedir não é vergonha, porque nos diz o Evangelho, pedis e obtereis. Bater-se e a porta abrir-se-vos-á. Então vamos pedir. Eu costumo dizer que eu sou um eterno pedinte a Jesus. Muitas das vezes não peço nada material, não peço coisas para mim. Mas eu peço que Jesus nos dê entendimento. Jesus nos dê amor. Que possamos reconhecer em nós ainda a nossa pequenez diante da grandeza do Criador da vida.
possamos compartilhar do momento de dor, de sofrimento do nosso irmão, mas ter sempre uma palavra amiga, um ombro amigo. Que possamos dizer, Senhor, que eu saiba aproveitar as oportunidades da vida, que eu saiba usar as ferramentas que o Senhor nos confiou. Não há nada mais triste na vida do espírito do que a consciência do tempo perdido. Que possamos abraçar esse tempo, traduzindo em lições, traduzindo em oportunidade de vencer, e às vezes é vencer a nós mesmos. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. Nós estamos privados de compartilhar de um abraço. Nós estamos privados de compartilhar de um afago de mão sequer. Mas vamos lembrar que nós temos na prece, na oração, no desejo, na vontade, a força suficiente para auxiliar quem quer que seja. Então, assim, Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos a todos os irmãos que aqui nos acompanham que esse é o momento de refletir, de aprender. Nunca necessitamos tantos uns dos outros. Nunca precisamos tanto da colaboração do outro, no zelo por nós, pelo outro. O desafio é estar aí entre nós, em nome de Covid, pedindo a cada um o respeito para com o seu próximo. Respeito é amor. No cuidado especial que devemos ter. Há tantos irmãos retornando à pátria espiritual. E possamos fazer uma oração envolvendo as famílias, o espírito da caminhada. Nós temos a convicção de que a caminhada espiritual ela continua. Mas sabemos dessa separação dolorosa, momentânea, que aquilo que chamamos de morte ou desencarne traz para cada família. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos, auxilie, ajude-o, esteja sempre conosco, nos direcionando no caminho do teu amor e da tua luz. Como nos velhos tempos imorredouros da tua caminhada na terra, ensinando a paz, ensinando os irmãos a caminharem unidos, falando a Pedro da necessidade do perdão, lavando os pés dos teus discípulos, ensinando humildade. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, graças ao teu amor. Que assim seja. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus esteja sempre em nossos corações,
que tenhamos uma ótima semana. E nós vamos aqui nos despedindo para voltar amanhã cedo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ainda hoje nós temos na programação a continuidade aqui da programação de hoje, trazendo aí a nossa irmã, deixa eu ver aqui certinho, trazendo aí a nossa irmã Silvia Almeida e Cosme Deolindo, às 8h30, né, às 8h30, tratando do tema alma gêmea ou algemas, né? Então, é um ótimo programa para que a gente juntos possamos aprender. Então, fica aí o meu carinho para todos, minha boa noite para os amigos ouvintes, Ivone, né, que está assim, bastante participativa conosco. Boa noite, Ivone, boa noite a todos. Tenhamos aí muita paz, muita luz, vibrações especiais. Ontem nós, entre aspas, né, partiu para o plano espiritual nossa companheira, amiga, Cláudia, lá do Centro Espírita, aprendiz do Evangelho de Goianazes. E nós só temos que pedir os bons espíritos que acompanhem a nossa irmã na caminhada e que também auxiliem todos os amigos e a família nesse momento de transição difícil de cada um. Que cada um de nós, em épocas diferentes da nossa vida, com certeza passaremos. Fiquem em paz. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado seja o Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.